estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. Nós estamos no segundo trimestre deste mesmo ano, estudando sobre o seguinte tema: E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Lição 6. O bom pastor e suas ovelhas. Para a nossa meditação desta segunda-feira, a leitura indicada está em Ezequiel 34, do versículo 2 ao 4. E para ela foi dado o título: As ovelhas do aprisco precisam de ser bem tratadas. Está escrito assim na palavra de Deus: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Amém? Meus amados irmãos, na continuação desse nosso segundo trimestre, a proposta aqui é nós falarmos sobre a figura do pastor, né? Comparando com o bom pastor, que é Jesus. Jesus é o bom pastor. E nesta segunda-feira, o contraste feito com o bom pastor, que é Jesus, é a figura do mau pastor, né? Do mau pastor. Para nossa leitura, nossa meditação de hoje, a ideia é nós vermos que as ovelhas devem receber um bom tratamento de um pastor. E aqui, o texto de Ezequiel é quando o Senhor fala para Ezequiel profetizar contra os pastores de Israel, né? É verdade que o texto de Ezequiel tem um público, né? Um público originário que é a figura dos pastores de Israel. Ou pensando aqui melhor, né, a liderança de Israel, incluindo aí rei, né, o rei de então, até profetas também, sacerdotes, que podem ser chamados aqui, são chamados aqui por Ezequiel de pastores, né? Mas, apesar de o texto de Ezequiel se dirigir diretamente aos pastores de Israel, esse texto também tem uma aplicação aos pastores de hoje, os pastores no sentido metafórico, né? Porque a gente sabe que pastor, no sentido literal, é aquele que cuida de ovelhas, né? Aquele que alimenta ovelhas. Mas, no sentido figurado, como é a aplicação para a igreja, né? O pastor de uma igreja é aquele que cuida das ovelhas, ali cuida dos membros de uma igreja, que são chamados de ovelha. Por isso, o dirigente é chamado de pastor, né? Então, o texto de Ezequiel tem sim uma aplicação com os pastores de hoje, os pastores que servem na igreja. E a denúncia que Deus manda Ezequiel fazer também tem uma aplicação em relação aos pastores de hoje, né? Aqueles que estão servindo como líderes nas igrejas locais. Por isso, então, que a gente vê essa severa
esse severo ai de Ezequiel contra os pastores, né? Veja que o texto de Ezequiel, no versículo 2, começa dizendo, né? Profetiza contra os pastores de Israel, né? E, portanto, a gente percebe que Deus colocou pastores, né, tanto lá em Israel quanto hoje. É Deus quem coordena, é Deus quem monitora o trabalho dos pastores de hoje. E aqui no texto de Ezequiel, a gente vê Deus se colocando, se posicionando contra, o que traz também uma grave afirmação, né? Traz uma grave noção sobre como Deus se posiciona também em relação a pastores de hoje, né? E quando a gente observa o texto, a gente vê o motivo ou os motivos pelos quais Deus ficou contra aqueles pastores e o que isso nos dá uma pista sobre o que faz Deus hoje também ficar contra os pastores atuais, né? É exatamente o texto que a gente leu aqui. Por que que Deus ficou contra e fica contra? Porque a ovelha fraca, os pastores não fortaleceram. E aí a gente vê, né? Veja, a gente vê que, embora sejam chamados de pastores, na verdade, quando a gente olha no detalhe, isso se refere a falsos pastores, né? São falsos pastores. Por que falsos pastores? Porque a ovelha fraca, os pastores não fortaleceram, né? A ovelha doente, esses pastores que são falsos não curaram. Não curaram porque são falsos. A ovelha quebrada, com a pata quebrada, eles não ligaram, né? Ou seja, não enfaixaram a ferida. Não é isso? O que mais que a gente vê aqui? A desgarrada não tornaram a trazer, e a perdida não buscaram. Olha quantas ações esses pastores deixaram de fazer. E por isso, Deus, o próprio Deus, se levanta contra esses falsos pastores, porque eles não agem como aquele que é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E quando a gente olha para Jesus, Jesus então é essa figura, essa pessoa que faz de um todo para cuidar bem de cada ovelha. Ou seja, esses pastores denunciados aqui são falsos pastores, né? São negligentes, são egoístas, né? São opressores, porque além de eles deixarem de fazer tudo isso, diz o final do versículo 4 que eles dominam sobre as ovelhas com rigor e dureza, né? Então, eles dominam com rigor e dureza e deixam de fazer diversas ações que cabem a um pastor. Por isso que são falsos pastores. Então, a gente já percebe, né, que pela profecia de Ezequiel, que está também, pode haver no meio do povo de Deus, falsos pastores. Assim como pode haver falsos profetas, falsos irmãos, falsos apóstolos, também pode haver falsos pastores. E quando que a gente sabe que tem um falso pastor? Quando eles deixam de fazer essas coisas. Não, não fortalecer quem está fraco, né? Veja, não fortalecer quem está fraco, não curar quem está doente, não ligar a ovelha quebrada, né? Veja que essas ações aqui, muitas dessas ações se fazem com
a palavra, com a meditação na palavra. Então, é o pastor oferecendo um bom estudo, uma boa mensagem. É isso que vai, por exemplo, fortalecer quem está fraco, levantar quem está caído, por exemplo, né? Curar quem está doente, né? É a palavra, veja, com a palavra. Por isso que cabe ao pastor oferecer a palavra, né? Mas também buscar a perdida, né? E trazer a que se desgarrou. Como aqueles pastores não faziam isso, e como hoje também há pastores que não fazem, aí nós vemos no versículo 10, começo do versículo 10, o que Deus diz, né? Assim diz o Senhor Deus: eu estou contra os pastores. Então, para que hoje os pastores não tenham o próprio Deus contra si mesmos, esses pastores devem imitar o bom pastor, que é Jesus. Que Deus os ajude e nos ajude. Amém.